Gemidos e palavras não podem explicar. Me levam para as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, é ti confesso. Preste bem atenção. Independente das lutas que você está enfrentando aí, mesmo que você precise chorar nessa vida, nessa terra, saiba que no final vai valer a pena, porque o Senhor, Ele tem colhido as suas lágrimas. Então entenda que ainda que você chore, não abandone a sua fé, porque é ela que vai te fazer ir adiante. Vamos cantar mais um pouquinho essa estrofe e que você receba aí a força e a fé que você precisa. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero deixar aqui uma palavra para meditação e para uma reflexão nesse final de ano. É uma palavra muito conhecida, mas que o Senhor colocou no meu coração, que é a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E chegou-se e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? É uma palavra muito conhecida, muito pregada, né? Nos púlpitos e ministrada para as pessoas. Mas eu quero me ater à condição deste pai. Esse pai, ele amava o seu filho. E por amar o seu filho, então ele deixou que o filho fosse. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que o que estava fazendo, permitindo que esse filho fosse. E assim é o pai. O pai, ele nos acolhe, nos recebe de braços abertos. O preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. Mas Jesus não impõe condição para que a gente fique. Ele nos deixa livres. E esse filho, ele quis ir. Ele quis viver a vida dele da forma que ele achava que seria bom para ele. E enquanto ele tinha tudo, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava com posses, ele desfrutou do bom e do melhor. E não pensou, né, que esse pai o amava tanto.
Quantos de nós fazemos isso? Nós conhecemos o Pai que temos, sabemos do amor que Ele tem por nós, sabemos o cuidado que Ele tem conosco, e mesmo assim nós decidimos, por razões diversas, nos afastar do Pai, ir para longe e viver nossa vida como apraz a nossa vontade, alimentando a nossa carne, nos satisfazendo, achando que aquilo vai trazer benefício para nós, coisas boas para nós. Mas lá, vivendo da forma que ele viveu, chegou uma hora que tudo acabou. Porque é assim que acontece. Chega uma hora que as coisas acabam. Chega uma hora que você não serve mais. Chega uma hora que você deixa de ter o que tem e não se torna mais benefício para ninguém. Então você começa a ficar só. E ficando só, ele precisou fazer o quê? Ir trabalhar. Servir aos porcos. E é o que acontece quando a gente se suja no pecado. Quando você sai, se lameia no pecado, satisfaz a sua carne de uma maneira que não tem nenhum recurso para você se alimentar. Porque você está tão cheio de si, tão cheio de pecado, tão enlameado nessa lama, nessa comida de porcos, que você não consegue mais se suprir, se satisfazer. No caso, ele era a comida dos porcos, né? Ele comia as bolotas dos porcos, ou no caso, a lavagem dos porcos. E quantos de nós fazemos isso? Nos afastamos do Pai, vamos para longe e passamos a perecer, a passar fome, a passar necessidades emocionais, físicas, financeiras, espirituais, a ponto de não saber nem como voltar. Mas houve um momento que ele caiu em si. E nós estamos num final de ano, um tempo de muita reflexão. E o que o Pai me colocou no coração é dizer para você assim: eu não sei quanto tempo você está longe do Pai. Eu não sei há quantos anos você está longe do Pai. Talvez você nunca tenha se chegado ao Pai. Mas o Pai, ele está no mesmo lugar. Porque esse Pai da parábola do filho pródigo é uma representação do Pai, do nosso Deus, que é nosso Pai. Ele está no mesmo lugar. O Pai não se moveu. Ele ainda está no mesmo lugar e esperando você, de braços abertos. E o Pai, como na parábola, ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai permitir que você troque essas vestes sujas, ele vai te alimentar, ele vai saciar a sua fome, vai saciar a sua sede, porque você chega na presença do Pai. Quando você volta vazio, você volta cansado, você volta com fome, você volta achando que o Pai não vai te acolher, que Ele não vai te aceitar, mas é muito pelo contrário. Essa palavra está dizendo que o Pai vai te abraçar, vai te acolher. E esse Pai fez uma festa. E o que nós, como irmãos em Cristo, fazemos quando alguém volta para os caminhos do Senhor? A gente abraça, a gente está de braços abertos, a gente acolhe, a gente cuida, a gente ama, a gente dedica a nossa vida, aquilo que o Pai nos deu em prol dessas vidas, para que essa vida venha se levantar, venha se reerguer, venha ficar forte, venha ficar bem alimentado, volte para o patamar de cuidado, de honra, de ser novamente respeitado. O Senhor nos permite cuidar dessa vida e fazer com que essa vida volte a entender que Ele não deixou de ser filho e que o Pai não deixou de amar. Então você talvez esteja há muito tempo longe do Pai. Essa palavra de hoje é para aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão há muito tempo longe do Pai e não sabe como voltar, não sabe como se achegar à casa do Pai. Na parábola, o irmão representa alguns que não vão concordar com a sua volta, que vão te julgar, que vão te criticar. Mas você não pode olhar para essas pessoas, porque mesmo
com a contrariedade do irmão mais velho, o pai não deixou de ser o pai. Ele não deixou de amar aquele filho, de abraçar aquele filho, de colocar um anel no dedo daquele filho. E é o que o pai faz com a gente. Ele vai lá e cuida de nós novamente, ele nos abraça, nos recebe, nos ama. E o pai, quando esse filho voltou, o pai não impôs uma condição. Porque o pai poderia impor uma condição. Não, filho, você volta, eu te recebo, mas tem as minhas condições. Mas esse pai, ele primeiro simplesmente abraçou esse filho, amou esse filho, cuidou desse filho, restaurou esse filho no seu físico, na sua aparência. E é o que a gente faz com aqueles irmãos que se voltam de volta para a casa do pai. E o pai está te chamando para que você volte. E é tempo, é oportunidade. E o pai nos dá a chance, nos dá a oportunidade de voltar. Então, em nome de Jesus, que aonde você estiver e essa palavra chegar a você, saiba que é o pai que está falando com você. Porque o pai, ele faz essas coisas. Ele usa quem ele quer para falar com a gente, para nos dizer: filho, eu tô te esperando. Porque esse pai esperava esse filho olhando pela porta, olhando pela janela, olhando de longe o caminho, esperando o filho voltar. E ele, pai, estava pronto quando esse filho voltou. E o pai está pronto, esperando que você tome a decisão de reconhecer que você foi para longe dele, que você caiu, que você pecou, que você errou, que você enfraqueceu, que você já não tem mais nada para ofertar, para oferecer, mas que você reconhece que você precisa dele e você reconhece que você quer voltar para os braços dele, para a casa do pai. E o pai está te esperando. E o pai vai levantar sempre vidas para te acolher, te cuidar, te levantar, te fortalecer. E você vai poder ser instrumento nas mãos do pai para outras vidas. Porque esse filho, ele só queria voltar para a casa do pai para ser um servo, para ser um serviçal. Mas o pai o acolheu na condição de filho. Na condição de filho. E é isso que o pai faz conosco. Ele nos acolhe e nos ama na condição de filhos. Então se levante da condição que você está. Não pense que não há tempo para você, que não há como voltar, porque há sim. Você conhece o caminho. Você saiu da casa do pai, você sabia por onde você saiu e até onde você foi. Então, você sabe o caminho de volta. E o pai está falando para você isso. Filho, você sabe o caminho. Volta. Volta, porque eu sou seu pai e estou te esperando. E você não vai sair da condição de ser o meu filho. E eu vou te abraçar, e eu vou te beijar, e eu vou trocar as tuas vestes, e vou te colocar vestes novas, vestes limpas. E você vai poder ser honrado, abençoado. Em nome de Jesus. Independente do tempo que você esteja longe da presença do Pai, longe da casa do Pai, longe dos braços do Pai, o Pai ainda assim está de braços abertos te esperando. Você foi para longe, o Pai não se moveu, Ele continua no mesmo lugar, esperando para que você tenha a humildade de reconhecer que você precisa voltar para os braços do Pai. Amém? Que essa palavra venha falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Deixa que o Espírito Santo ministre o teu coração. Aceite e tome a decisão de voltar para os braços do Pai, para a casa do Pai. Porque ainda há esperança para a árvore cortada. Então há esperança para você. Sempre há uma esperança, sempre há uma oportunidade. E a sua oportunidade é o Pai falar com você através dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém.